Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um módulo do Rede Educa, que nesta temporada aborda um tema de grande relevância, o ESG, Ambiental, Social e Governança. Ao longo dos 5 módulos dessa edição, vamos explorar como os princípios de ESG estão transformando o mundo dos negócios, a sociedade e também o meio ambiente. Discutiremos práticas inovadoras, desafios atuais e as melhores estratégias para incorporar os pilares de sustentabilidade em diversas áreas, desde grandes corporações até iniciativas locais. Chegamos ao segundo módulo e antes de iniciarmos a aula de hoje, vamos conferir a segunda reportagem de ESG. Hoje vamos conhecer o pilar social e entender como as corporações desenvolvem projetos e ações nesta área. Focada, detalhista e sempre disposta a novas experiências profissionais. Em 2022, Lili teve a oportunidade de mudar de função na empresa onde trabalha há 14 anos. Fui fazendo os cursos de desenvolvimento, o que a gestão precisava de conhecimento. E quando houve a oportunidade interna, eu me inscrevi e consegui ser qualificada para a vaga que estava disponível. A oportunidade surgiu com o programa de desenvolvimento de talentos. É importante tanto para a carreira deles, mas também para que eles possam também proporcionar isso junto às famílias deles. A nossa intenção junto aos colaboradores é que eles estejam junto conosco, crescendo com a companhia. A iniciativa faz parte de uma série de atividades que esta indústria de eletrodomésticos desenvolve com base nos pilares ESG. Na área social representada pelo S da sigla, as empresas desenvolvem práticas que vão além de suas obrigações legais. Já imaginou um ambulatório semelhante a um hospital com atendimento 24 horas para os colaboradores? Ou como seria a diversidade fazendo parte da política da empresa? Quanto aos colaboradores, ele é o ativo mais importante, da nossa empresa. É onde nós realmente dedicamos um trabalho intenso, porque a partir dele nós realmente fazemos o nosso propósito acontecer, que é transformar a vida para o melhor. Ações para a comunidade também estão na lista de responsabilidades na área social da corporação, como programas de incentivo à leitura e cursos de gastronomia em bairros carentes. A adoção de práticas socialmente engajadas demonstra uma visão de confiança e segurança ao mercado, o que ajuda a atrair mais consumidores e investidores e a garantir a satisfação dos colaboradores. O ESG surge como uma grande novidade em vários termos, qual o ambiente saudável de trabalho é um deles. Espaços iguais a esse já são comuns dentro de empresas que se preocupam com o bem-estar de seus colaboradores. Nesta que fica no Distrito Industrial, essa sala de descanso é equipada e preparada para que os colaboradores possam ter aquele descanso merecido. Tem rede, mesas, sofá. E sabe o que é interessante? Tem até um espaço de música aqui, onde os colaboradores podem aproveitar para tocar um instrumento. Passam pelo menos mais ou menos 1 hora aqui dentro desse espaço, tendo um descanso, aproveitando esse momento, relaxando, para depois voltar para a sua rotina de trabalho normal. Na aula de hoje, vamos entender como a materialidade, o direito ambiental e o inventário de emissões são importantes para quem adere ao ESG. E para nos guiar nesse processo de compreensão e aprofundamento, teremos novamente a presença de Guilherme Parizotti. Ele que é especialista na área e vai continuar a nos explicar de forma clara e objetiva como o ESG impacta não apenas as empresas, mas também a sociedade e o meio ambiente de maneira geral. Na aula de hoje, a gente vai falar de uns temas bem interessantes, tá? Vamos falar sobre os reflexos da agenda climática internacional nas práticas das organizações, como que isso ocorre dentro das organizações. Vamos falar um pouquinho sobre o que é o inventário de emissões, parte fundamental, tá, de uma agenda ESG. As questões de emissões são diretamente conectadas com as mudanças climáticas, assim como nós vimos no módulo anterior. Vamos explicar o que é o GHG Protocol, que é o Protocolo Brasileiro de Emissões. Vamos falar de algumas ferramentas que envolvam também o inventário de emissões, gestão da qualidade desses inventários, ou seja, como que as empresas garantem que de fato aquela contabilização está sendo realizada de forma correta.
as incertezas que são inerentes a esses inventários de emissões e um pouquinho, tá, de forma bem breve, sobre direito ambiental, algumas coisinhas que se conectam com os temas de ESG e sobre o que é o termo materialidade dentro do ESG, tá, que é um tema muito importante. Em diversas outras áreas, como a área jurídica, a gente usa o termo materialidade, mas eu vou demonstrar para vocês o que esse termo quer dizer dentro do escopo de ESG, tá? Viu como a aula de hoje está imperdível? Ela está repleta de conteúdos essenciais que vão enriquecer o seu entendimento sobre ESG. Então vamos à aula de hoje. Então, bom, assim como nós vimos na aula anterior, as cartas do Larry Fink, que é o CEO da BlackRock, elas são super importantes e acabam impactando diretamente o mercado, sobretudo o mercado financeiro. E isso acaba levando a mensagem, né, para o resto do mundo. Então, tudo que esse cara fala acaba gerando uma proporção gigante e mudanças ao redor do mundo, tá? E em 2021, nas suas fatídicas cartas para os CEOs que ele faz todo ano, ele menciona que não há empresa cujo modelo de negócio não seja profundamente afetado pela transição para uma economia neutra em carbono. Uma economia que não emite mais dióxido de carbono, nem outros gases de efeito estufa, né, em alta proporção, do que ela mesmo remove da atmosfera até 2050. E é claro que os investidores não conseguem preparar seus portfólios para essa transição se não entenderem como cada uma das empresas está preparada, tanto para as ameaças físicas das mudanças climáticas, quanto para as transições da economia global para a neutralidade de carbono, que é uma coisa bem complicada. Já em 2022, ele cita que os mercados de capitais permitiram que as empresas e os países prosperassem. Mas o acesso ao capital não é um direito, é um privilégio. E o dever de atrair esse capital de forma responsável e sustentável é seu CEO. Ou seja, aqui ele está direcionando a mensagem que ele quer passar justamente para o propósito da carta dele para os CEOs. Tá? Então ele está jogando essa responsabilidade para o CEO das empresas e que deve de fato ser um dos maiores responsáveis, se não o maior. Tá? Porque quando uma coisa ela não vem de cima para baixo internamente, nas empresas, as coisas tendem a não caminhar. Então é muito importante essa mensagem, colocando os CEOs no centro do negócio para que as mudanças de fato ocorram, tá? E ele menciona também que precisamos que os governos forneçam caminhos claros e uma taxonomia consistente para a política de sustentabilidade, regulamentação e divulgação em todos os mercados. Isso também é algo bem importante, porque a gente fala de muita coisa, mas a verdade é que muitos desses mercados não estão nem regulamentados dentro dos países. Portanto, não se tem uma pressão para caminhar para essa mudança, tá? Um exemplo disso é a própria regulamentação do mercado de carbono, qual a gente ainda não tem aqui no Brasil e em grande parte do mundo, tá? Isso é muito forte na Europa, mas ainda é uma tendência mundial que ela está mais devagar, né, está caminhando mais lentamente do que deveria. E a gente espera que nos próximos anos aqui no Brasil a gente tenha uma regulamentação em torno disso. Inclusive, o Brasil tomou metas bem ambiciosas no Acordo de Paris, como a gente viu até em oportunidades passadas, tá? Falando ali do Acordo de Paris. E o Brasil não tem uma regulamentação que propicia essa mudança e que mobiliza as empresas, né, e obriga as empresas para de fato caminharem nessa transição para um mercado de baixa emissão de carbono. Agora vamos falar como que funcionam os inventários de emissões. O que são esses inventários? Os inventários são basicamente a forma da gente contabilizar todas as emissões diretas e indiretas de uma empresa, tá? A gente tem metodologias para isso, que na verdade essas metodologias são um conjunto de pesquisas científicas já realizadas que se aproximam o mais próximo possível da realidade para contabilizar essas emissões, tá? E aí, quando a gente fala de contabilizar as emissões dentro do propósito de ESG, a gente divide isso em 3 escopos. O escopo 1 são as emissões diretas do nosso negócio, ou seja, os veículos pertencentes à empresa, não terceirizados, né? Portanto, que a empresa tem a frota, são um dos exemplos de emissões diretas. A combustão do combustível da empresa ou para aferição de algum material também
caracterizado como uma emissão direta, portanto, as fontes de propriedade da empresa ou controladas por ela, tá? Simplificando. Já o escopo 2 são as emissões indiretas, que nada mais são do que a aquisição de energia elétrica a vapor ou a calor de terceiros e consumidas da empresa. Então, no escopo 2 entra basicamente energia, tá, pessoal? E aqui, um ponto importante que é, para os relatórios de sustentabilidade, em qualquer dos padrões que a gente for utilizar, o escopo 1 e 2, eles são obrigatórios. A empresa tem que contabilizar para reportar isso para o mercado. O escopo 3, ele é opcional, mas e ele é o que tem a maior complexidade, a quantidade de emissões, tá? Ele é opcional, mas no geral as empresas fazem por boa prática, tá? Então é uma prática das empresas que fazem o escopo 1 e 2 já conectarem o escopo 3, e como eu disse, ele é o mais complexo. Lá nesse escopo 3 é o que o que a gente considera como emissões indiretas opcionais, que são uso de gases refrigeradores, atividades de outsourcing, viagens de negócio de colaboradores, o próprio deslocamento do colaborador até a empresa, questões envolvendo resíduos, produção de insumos, veículos de fornecedores, aqueles fornecedores terceiros, e o lixo é uma coisa que gera muita dúvida. Por quê? Porque fala, poxa, se eu gerei aquele resíduo, logo é uma emissão direta. E na verdade aqui a gente está falando de uma emissão que vai sair lá do aterro sanitário. Quando o resíduo chega no aterro sanitário, ou numa incineradora, coisa do gênero, há ali um processo de decomposição desse resíduo ou incineração. E ali, portanto, no aterro é que se tem a emissão do gás. Então, quem está emitindo nesse modelo é a empresa terceira e não a sua empresa, tá? Então, há essa distinção que às vezes acaba confundindo, mas dentro da metodologia de ESG a gente considera como uma emissão indireta, tá? Então, resumidamente, são fontes que não são de propriedade da empresa e nem controladas por ela, tá? Essas são as emissões do escopo 3 e é assim que é dividido um inventário de emissões. Então, um outro objetivo do GHG Protocol é proporcionar instrumentos e padrões de qualidade internacional para a contabilização das emissões e publicação de inventários. E o GHG Protocol é uma ferramenta que ela é muito interessante, principalmente para a consulta pública, porque é uma ferramenta gratuita. Apesar de ser complexo, principalmente para pessoas de fora da área, é uma ferramenta gratuita disponibilizada no próprio site da FGV, tá? Então a FGV tem uma página específica para isso, onde se coloca o registro público de emissões. Lá você pode verificar as emissões de cada empresa que publica essas emissões no mercado, e também você pode verificar a ferramenta de cálculo das emissões de gases de efeito estufa. Então vejam, a gente tem aqui, trazendo para a realidade um exemplo prático da planilha do GHG Protocol, a gente tem aqui, como eu expliquei para vocês, o escopo 1, 2 e 3. No 1 a gente tem a combustão estacionária, combustão, emissões, processos, atividades, resíduos, efluentes, eletricidade, entre outros, tá? E aqui eu vou trazer para você como que é basicamente uma contabilização dessas emissões. Perceba que aqui o GHG Protocol traz passo a passo, inclusive as dúvidas que podem ser questionadas pelas pessoas que estão fazendo, e nesse exemplo aqui a gente tem os exemplos de transporte rodoviário, ferroviário, hidroviário e aéreo, tá? Que são todos de emissões diretas da empresa. Aqui a gente vai colocar as informações, né, das emissões, ou seja, a quantidade de quilômetros que a nossa frota teve durante o ano, a quantidade de combustível gasto, qual tipo de combustível eu estou utilizando, o ano da frota, porque dependendo do ano vai impactar no número de emissões. Um caminhão mais antigo tende a emitir mais do que um caminhão novo, e tudo isso ele é proporcionado com base na metodologia baseada nas pesquisas científicas dentro do GHG Protocol. Então a gente coloca lá o ano, coloca a quilometragem, coloca quanto de gasolina gastou. Isso tudo vai gerar um número para a gente que é gerado automaticamente, tá, com base nesses argumentos, nessas bases científicas. E aí no final
a gente vai ter o que é reportado de fato ali no relatório de sustentabilidade, que são a quantidade de emissões de CO2 por tonelada e as emissões totais de CO2 biogênico, tá? Por tonelada. O biogênico nada mais é do que uma emissão oriunda de combustíveis que não são fósseis, ou seja, etanol, por exemplo, tá? Já o CO2 equivalente, aí sim, são combustíveis fósseis, tá? O combustível fóssil, ele é sempre mais agressivo para o meio ambiente do que o combustível biogênico. Existem outras ferramentas para a realização desses inventários de emissões, tá? Normalmente, como eu disse para vocês, aqui no Brasil é utilizado o GHG, mas a gente tem o Carbon Trust, que ele é bem famoso no exterior, que ele mede a pegada de carbono na empresa, também através de uma calculadora da pegada de carbono. Tem o SBTi, que é uma ferramenta bem famosa também, que vem ganhando nome aqui no Brasil, que ela disponibiliza ferramentas e orientações para que as empresas estabeleçam metas de redução de emissões baseadas em ciência. Eles oferecem uma calculadora para ajudar as empresas a quantificar as suas emissões e avaliar se suas metas são consistentes com as exigências do Acordo de Paris, ou seja, é uma ferramenta diferente, mas segue a mesma proposta, tá? E o LCA, que são ferramentas de avaliação do ciclo de vida, como o CIMAPRO e o GAB, que permitem que as empresas contabilizem suas emissões ao longo de todo o ciclo de vida dos produtos, desde a extração de matérias-primas até o descarte. Aí, esse LCA, ele é muito mais focado em avaliação do ciclo de vida, tá? Ou seja, em uma empresa, uma indústria que tem uma cadeia produtiva muito grande, vai preferir se utilizar esse tipo de metodologia por ter uma contabilização mais complexa, muitos fornecedores envolvidos. E a ISO 14064, que embora a norma em si não forneça uma ferramenta específica, existem várias ferramentas e softwares disponíveis que são desenvolvidos com base nesses princípios da ISO para ajudarem as empresas a contabilizar e relatar suas emissões, tá? Então, na parte 1, a gente tem especificações e orientação para quantificação e relatórios de emissões. Na parte 2, a gente tem especificações para quantificação, monitoramento e relatório de reduções de emissões. E na parte 3, especificações para a validação e verificação de declaração de gases de efeito estufa, tá, pessoal? E bom, tem alguns princípios para a elaboração de um inventário de emissões, e a elaboração de um inventário ela sempre deve se basear em conformidade com os 5 princípios apresentados pelo GHG Protocol, que a gente já conversou sobre, tá? Dentre esses princípios, a gente tem a relevância, a integridade, a consistência, a precisão e a transparência, tá? E aí, por que as empresas, né? Por que é importante realizar os inventários de gases de efeito estufa? Eu já permeei um pouco desse assunto, mas eu acho que vale ressaltar aqui que isso é importante por conta do monitoramento das emissões ao longo do tempo, ou seja, a gente cria dados históricos e com base nisso a gente consegue avaliar se a empresa está de fato diminuindo essas emissões ou aumentando, e até gerar uma proporção. Por quê? A empresa ela pode aumentar as suas emissões, mas ela também aumentou o seu escopo de negócios. Então, não necessariamente ela está tendo um fator de emissão maior. Há também a importância para estabelecimento de metas e indicadores e a implementação de um processo de melhoria interna que gere uma redução de emissões, uma economia de recursos e um aumento da eficiência também do negócio, tá? A gente gerar menos emissões, ainda mais no mundo de hoje, também é sinônimo de eficiência. Além disso, uma das principais coisas é a gente ter transparência. Quando a gente fala de ESG, a gente está falando de transparência, e que é o reconhecimento por parte dos stakeholders, né, sejam eles investidores, clientes ou parceiros, de que esse trabalho de redução de gás de efeito estufa está sendo feito. E o uso dos dados do inventário em outras iniciativas, como CDP, GRI, o Índice de Sustentabilidade Empresarial, Tom Jones e etc. Tá? Há também um aumento da competitividade da sua empresa, então isso traz para você outros benefícios, como a abertura de novos mercados. Isso tem se tornado, como eu mencionei, uma preocupação mundial, e muitos dos mercados acabam incorporando isso na hora de ceder crédito. Então,
você ter uma gestão você ter um inventário de emissões, te dá uma abertura de mercado, muitas empresas já cobram isso dos seus fornecedores, acesso a linhas de créditos especiais e também isso responde à demanda dos investidores que já enxergam isso aqui como um potencial impacto, tá, na própria empresa no futuro. Porque a partir do momento que a gente tem regulações mais severas, e a gente vai ter, a gente precisa estar preparado para isso. Isso aqui, como vocês estão percebendo, é um trabalho super complexo. Gerar dados históricos leva tempo. E, portanto, quanto antes as empresas se mobilizarem para fazer isso, sobretudo as empresas grandes que têm um grande impacto, mais rápido vai ser para elas se tornarem competitivas nesse mercado que vem se mutando, né, se modificando tão rápido. Na aula de hoje abordamos os impactos da agenda climática internacional nas práticas empresariais, enfatizando como as organizações podem contribuir para a redução das emissões de gases de efeito estufa. Discutimos também o inventário de emissões como uma ferramenta essencial para medir e reportar as emissões, sendo fundamental para a transparência e o planejamento de ação de mitigação. Apresentamos o protocolo GHG, que orienta as empresas a classificar suas emissões em 3 escopos: diretas, indiretas de energia adquirida e outras indiretas. Também exploramos outras ferramentas para facilitar a realização do inventário de emissões, como softwares especializados. Por fim, discutimos a gestão de qualidade do inventário, destacando a importância de garantir a precisão e confiabilidade dos dados por meio de práticas de verificação e auditoria, para atender às exigências regulatórias e de mercado. A aula de hoje forneceu uma visão detalhada de como as empresas podem integrar práticas sustentáveis em suas estratégias, utilizando essas ferramentas para gerenciar suas emissões. O primeiro episódio do segundo módulo do Rede Educa fica por aqui. Nos encontramos novamente no segundo episódio desse módulo, onde vamos nos aprofundar e aprender sobre as análises de incertezas. Até a próxima aula!